pessoal, aqui é a Natália Petris e hoje a gente vai falar sobre esse livro super envolvente aqui do Guillaume Musso, A Vida é um Romance. Essa leitura me surpreendeu de diferentes formas. Primeiro porque foi o meu primeiro contato com um thriller, eu nunca tinha lido esse tipo de história. E o thriller, pelo que eu pesquisei, é aquele tipo de história que é super envolvente, envolve suspense, envolve altos e baixos. Então tem aquelas reviravoltas malucas que você fica se perguntando assim, meu Deus, como assim? Eu também nunca tinha lido nada desse autor aqui, Guillaume Musso, mas eu sei que ele é famoso. Ele é um escritor francês e ele é best-seller, um autor best-seller. Praticamente tudo que ele publica vende muito. Então, mais de 45 milhões de exemplares vendidos. Ele tem um livro que eu já tinha vontade de ler, que é A Vida Secreta dos Escritores. Eu vi muita gente falando sobre esse livro, achei interessante. E depois de ter lido esse daqui, eu fiquei com mais vontade ainda. Mas antes da gente entrar na resenha, tenho que comentar com vocês essa novidade. Eu recebi esse livro aqui da LPM, que renovou a parceria comigo esse ano. Então eu recebi esses dois livros aqui. O Lavrador e os Comedores de Vento, A Liberdade Interior e o Conforto da Servidão. E esse A Vida é um Romance, do Guillaume Musso. Eu confesso que fiquei muito em dúvida entre esses dois, mas esse aqui seria a minha primeira escolha se eu fosse escolher normalmente. Fala sobre o próprio autor, Boris, ele faz uma análise psicológica da sua própria experiência de dentro, do nazismo, de ter perdido os pais, de ter sido condenado à morte aos 7 anos. E ele faz essa análise psicológica porque ele é psiquiatra. Então, se eu fosse ser eu já ia de cara ler esse livro aqui, que eu achei muito interessante, que eu vou ler depois, claro, e trazer resenha pra vocês. Mas, quando eu vi que esse daqui era um thriller, e eu vi o nome desse autor, aí eu falei assim, nossa, eu nunca li nada de thriller, eu resolvi me arriscar. Eu resolvi sair da minha zona de conforto e ler uma coisa que eu nunca tinha lido antes. Então esse daqui vai ficar para depois, me acompanha lá no Instagram e aqui no YouTube também para ver depois a resenha desse livro aqui. E esses dois livros são lançamentos no Brasil, eles foram traduzidos e estão sendo lançados agora pela primeira vez. Então eu resolvi sair da minha zona de conforto e deu super certo. Eu fiquei envolvida aqui nessa história do começo ao fim, porque eu ficava chocada. Eu acho que eu nunca fui tão iludida na minha vida. Eu nunca fui tão iludida com um livro, assim, na minha vida, porque pra mim, eu tô acreditando que é uma coisa, do nada a história dá uma super reviravolta que eu fico maluca. Até aqui atrás estava escrito já, um romance tão vertiginoso quanto denso, um exercício de imaginação e ilusionismo sobre as interações de escritores com suas criaturas. Eu li isso aqui e achei muito interessante a questão do ilusionismo. Eu queria saber como que isso estava dentro do livro. E realmente foi uma das coisas que mais me impressionou, essa questão do ilusionismo numa história. A história começa assim. Há 6 meses, minha filha de 3 anos, Carrie Conway, foi sequestrada enquanto brincávamos de esconde-esconde em meu apartamento, em Williamsburg. E aí assim começa a história. A história é sobre a autora Flora Conway, lá em Nova York, nos Estados Unidos, Ela tem uma filhinha de 3 anos, elas sempre brincam de esconde-esconde. E aí, certo dia, elas foram brincar de esconde-esconde, no apartamento, fechado, com tudo fechado. De repente, a filha dela não apareceu, brincando de esconde-esconde, ela sumiu dentro de casa, não deixou rastro nem nada, todo mundo ficou se perguntando onde ela poderia estar, começou uma investigação, começou tudo, ela começou a encontrar um monte de culpados, eu já estava começando a desconfiar de todo mundo, ficou aquele suspense de não saber quem pegou a filha dela, quem sumiu com a filha dela, o que aconteceu com a filha dela. Do nada a história dá um corte, que aí vem a questão do ilusionismo, A Flora tá, na história e de repente ela percebe que ela está dentro de uma história. Ela percebe que ela é um personagem de romance. Ela toma uma atitude e diz que vai se matar para ver se o escritor aparece na história. E aí que entrou a questão do ilusionismo, Eu estava lendo a história, eu estava envolvida na história da Flora, achando que a história seria sobre ela, sobre isso. De repente a história dá um corte e ela... eu vou me matar aqui agora se você não aparecer. Aí a história dá aquela, um inception, do autor escrevendo a história dela. E ele fala, meu Deus, nunca um personagem tinha me desafiado dessa forma. Aí a minha mente... eu me senti, gente, igual aquela imagem, da escada, que você tá subindo a escada, de repente você tá descendo a escada, de repente você tá subindo, você não sabe o que é em cima, o que é embaixo, você tá subindo, você tá descendo. Eu me senti assim nessa hora. E aí, a partir desse momento, começa-se a contar a história do autor
da história, da história da Flora. E aí começa a contar um pouco da vida dele, né? Que o cara também que tá escrevendo, o autor, que esse autor, Romain ou Romain, não sei, ele também é um autor best-seller, assim como a Flora era, assim como o Guillaume Musso é. Então o que acontece? O Romain, ele tem que sempre estar escrevendo romances, ele já é bem famoso, bem conhecido, as pessoas já sabem, já esperam ansiosamente, ele tem leitores, né, que são fãs, que esperam pelo livro dele, e ele está escrevendo essa história da Flora enquanto ele passa por uma situação muito complicada, né, de poder perder a guarda do seu filho. Só que ele é um autor lá em Paris, escrevendo uma história em Nova York. Até aqui atrás fala, né, que toda a polícia de Nova York é acionada por causa da filha da Flora, e do outro lado do Atlântico, na França, um escritor amargurado e recluso é o único a conhecer a solução para esse mistério, e Flora vai atrás dele. E aí a gente se pergunta, é realidade ou ilusão? É a Flora que vai atrás dele ou é ele que vai atrás da Flora? Ele, pra Flora não se matar, ele entra na história, é óbvio, né? E aí ele é o autor que também é personagem, depois, né, ele passa a ser um personagem, ele é o autor que ao mesmo tempo tá digitando e tá lá dentro da história, participando, envolvido naquela história. E aí o que eu achei assim muito diferente disso, assim, muito legal, foi que ele, quando ele entra na história dela, é como se ele fisicamente tivesse entrado na história dela, no mundo da ficção. Ele saiu do mundo real e entrou no mundo da ficção. E aí lá ele se sente enjoado e tem um pouco de náusea, até ele conhecer um pouco do ambiente, ele come e se sente mais parte daquele lugar. E aí ele diz que ele estava escrevendo sobre Nova York, mas ele nunca tinha estado lá, e aí ele entra no prédio dela, da Flora, e é isso que eu achei muito engraçado, eu fiquei assim pensando muito nisso. Ele chegou lá e falou, nossa, isso aqui é exatamente como eu imaginei, ou certas coisas, isso aqui não era exatamente como eu imaginei, é um pouco diferente, é mais bonito, é mais legal, é mais áspero. Eu achei isso muito doideira, porque misturou, enquanto ele tá escrevendo é uma coisa, mas no tempo que ele tá lá, tendo uma perspectiva de dentro, como personagem, ele enxerga de outra forma. Aí é uma história em conjunto, que ao mesmo tempo não é também, conta um pouco da vida da Flora, conta um pouco da vida do autor, conta um pouco do autor junto com a vida da Flora. E aí começa a questão, o que é a realidade e o que não é? Quem está escrevendo essa história? É a Flora que está escrevendo a história sobre o autor escrevendo a vida dela? Ou é o autor que está escrevendo a história sobre a vida da Flora e entra na história? E é muito confuso, e aí a gente não sabe, a gente é enganado o tempo inteiro. Eu me senti enganado o tempo inteiro, eu gostei disso, porque eu não estava esperando, eu não estava realmente esperando, né, ser enganada dessa forma. Aí eu também me lembrei aquela mãozinha pintando a outra, assim, você não sabe qual mão tá pintando qual que é o desenho, qual é a mão real. Então esse livro, assim, ele tem várias camadas, são vários livros dentro de um livro só, mas eu não posso contar muita coisa que vem depois, porque são muitas reviravoltas, né? Como eu disse, tem muitos plot twists. Você descobre outras coisas que eu não vou falar aqui e quem já leu depois vem falar comigo. Então, o que eu mais achei legal foi essa questão do ilusionismo, isso que a gente fica se perguntando o que é realidade e o que é ilusão. Porque ao mesmo tempo que eu tava pensando que ele é o cara que tá escrevendo uma história de uma pessoa que descobriu o que está sendo escrita, eu pensei no Guillaume Musso escrevendo a história sobre um cara escrevendo a história, e eu como leitora atrás disso tudo. Então é um Inception mesmo, uma coisa dentro da outra, uma história dentro da história. O que é legal disso é que é muito comum a gente ver isso em filme, né? Ser jogado de uma realidade para outra, do nada você tá aqui, de repente você tá lá, você é jogado, você é enganado. Isso é muito comum em filme, pelo menos pra mim, né? Não é o tipo de leitura que eu costumo fazer. Eu achei muito diferente ver isso, ler isso, né? Ler foi um exercício de imaginação muito diferente do que eu tô acostumada. Eu achei isso muito legal. Enfim, para além disso, porque eu já parei de contar sobre a história, o livro é dividido em 3 partes, né? A Garota no Labirinto, que tem alguns capítulos, um personagem de romance, que tem outros capítulos, e a última parte, que é a terceira face do espelho. E na divisão de cada parte tem uma ilustraçãozinha muito legal. Aqui. E outra coisa que eu achei muito legal também é que a cada início de capítulo tem uma epígrafe, uma citação de algum autor, né? De algum autor famoso, como Ray Bradbury,
A gente tem o Haruki Murakami. Também tem muita citação, referência de outros livros, outros autores. É meio como um romance sobre estar escrevendo um romance, né? Sobre as dificuldades de estar escrevendo um romance, né? De quando o personagem ganha mais vida do que você tinha imaginado. No final até mostra as referências que ele utilizou, né? Outra coisa que eu achei legal também, que me fez entrar mais, né, na história, porque ela tem essas divisões, né? Além daquelas imagens que eu mostrei, que a gente dá uma olhada na imagem, começa a se imaginar lá, essas partes, como por exemplo, o interrogatório, né? Trechos do interrogatório, e tem aqui como se fosse mesmo, você pegasse o papel e lesse o interrogatório. Essa parte aqui, quando o policial vai mostrar um site para ela e aparece a lista, como se a gente estivesse vendo dentro do próprio site, como se fosse a gente lá olhando dentro do site. E outras coisas como reportagens, né? Então fica a recomendação. Agora vocês já sabem porque eu gostei tanto desse livro, por que foi super envolvente. É a proposta dele, é a proposta do thriller ser envolvente. Espero poder ler outros thrillers agora que eu iniciei, né, nesse tipo de leitura. Talvez eu me interesse por algum outro. E eu espero que, se vocês quiserem ler esse livro, também tenha uma experiência tão louca quanto a minha. Um beijo e até a próxima!